E aí, jovens, vamos voltar agora com os juros compostos, né? Como eu tinha prometido, né? Então vamos lá, né? Como é que eu vou trabalhar com os juros compostos, né? O que é isso, né? Vamos dar uma olhadinha direitinho. Quando usamos juros simples e juros compostos, vejam bem, vamos dar uma lidazinha rápida aí. A maioria das operações envolvendo dinheiro utiliza juros compostos, certo? Estão incluídas compras a médio e longo prazo, compras com cartão de crédito, empréstimos bancários, aplicações financeiras usuais, como caderneta de poupança e aplicações em fundos de renda fixa, certo? E etc. Bom, nessas operações, raramente encontramos o uso para o regime de juros simples. É o caso das operações de curtíssimo prazo, e do processo de desconto simples de duplicatas. Ou seja, quando é para cobrar, eles vão cobrar da gente em juros compostos, né? Os bancos, né? Tô falando. Mas quando for para que eles deem um desconto ou alguma coisa assim, obviamente eles vão falar nos juros simples, né? Então vamos ver por quê. Por que isso acontece? Os juros compostos é uma verdadeira bola de neve, certo? É o que a gente chama de juros sobre juros, ok? Então como é que funciona isso? Em juros compostos, a taxa é aplicada a cada vencimento, certo? Por isso que eu disse que é juros sobre juros, né? A seguir é aplicada novamente sobre o valor atualizado pelos juros anteriores. Isto é, né? Se você paga 10% de juros compostos ao mês e deve, digamos, R$ 100 no primeiro mês, sua conta aumentará para R$ 110, como ocorre também no juros simples. Não, beleza. Mas quando vai para o segundo mês, vejam o que acontece. No mês seguinte, a conta será feita sobre R$ 110 e não mais sobre 100, como antes, né? Os 100 originais, como lá no juros simples. Já vai contar os 10% de juros aí na conta também, certo? Daí a forma de ser uma bola de neve, né? Que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Ou seja, que só cresce com o tempo, tá certo? Só vai crescendo. Ok? Bom, como funciona o regime de juros compostos? Vamos lá, né? O regime de juros compostos é o mais comum no sistema financeiro e, portanto, o mais útil para os cálculos e problemas do dia a dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte, como a gente já tinha dito, né? Sempre o período anterior, né, os juros anterior é usado para calcular o próximo juros, né? Juros sobre juros, como eu estou repetindo. Bom, chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao principal, certo? Ao capital inicial, né? Quando você soma, ok? É a chamada capitalização. Então vamos ver aí. Após 3 meses de capitalização, teremos, ó, no primeiro mês vai ser o capital, né? No final do primeiro mês, é claro, né? Vai ser o capital vezes 1 mais a taxa de juros, né? A gente já conhece esses termos, o M é o montante, o C é o capital e o I é a taxa de juros, certo? É a taxa, né? A porcentagem, certo? Então, a capitalização vai ser esse total, ou seja, vai ser o montante, né? No final do mês. Então, esse montante já no segundo mês já vai ser o mesmo montante anterior, né? O mesmo montante anterior multiplicado novamente por 1 mais a taxa. E no terceiro mês? No terceiro mês vai ser o montante anterior novamente multiplicado pela 1 mais a taxa, tá vendo? A cada mês, para achar, você vai ter que multiplicar por 1 mais a taxa. Ou seja, vai dar uma potência aí. Se são 3 meses, vai ser 1 mais i elevado a 3. Mas se for t meses, né? T meses, né? O tempo t. Então vai ser o montante aí embaixo. Montante vai ser o capital vezes 1 mais i elevado a t, ok? Essa é a nossa taxa, é a nossa fórmula, desculpem, é a nossa fórmula de juros compostos, ok? Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t, certo? É o nosso referencial aí quando se tratar de juros compostos. E aquela regrinha do montante igual a capital mais juros continua valendo, ok? Bom, vamos ver aqui, ó, só para não ficar dúvidas, né? O M é o montante, né? Para relembrar, o C continua sendo o capital, o I é a taxa de juros e o T é o tempo de aplicação, certo?
Mas vamos resolver alguns probleminhas aí, né? Para a gente poder aplicar essa fórmula, né? Vamos para a prática, né? Então veja bem, Fernando empresta o capital inicial de R$ 4.000 para Pedro, cobrando juros compostos de 4% ao mês. Bom, Pedro prometeu pagar tudo após 5 meses. Qual será o valor que Pedro terá que pagar? Então vamos lá, qual será esse valor, a capitalização aí? Quando a capitalização ocorrer, qual vai ser o valor que ele vai pagar, né, depois de 5 meses? Bom, vamos aplicar aí a nossa fórmula, né, que é montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Ó. Quais são os dados da questão? Eu quero o montante, eu tenho o capital 4.000, eu tenho a taxa que é 4%, transformada para a forma decimal fica 0,04. Ah, como é que transforma? Só é dividir por 100. Foi 4 dividido por 100, que deu 0,04, tá certo? E o T é tempo, 5 meses. Observem que, do mesmo jeito do juros simples, ó, a taxa de 4% ao mês. E o tempo está em meses. Perfeito. Ok? Aí vamos lá, prosseguindo aí, ó, aplicando a fórmula, o montante fica igual a 4.000 vezes 1 mais 0,04, que é a taxa. Tudo isso elevado ao tempo t, certo? Que é 5. O montante vai ser igual a 4.000 vezes 1,04, que é a soma, certo? A soma de 1 com 0,04, ainda elevado a 5, certo? Bom, esse cálculo dessa potência, gente, geralmente quando você tem uma potênciazinha assim, lá nas questões de Enem, ele dá esse resultado para vocês. Só é você utilizar, né, fazer a substituição. Ele já vai dar lá para vocês que 1,04 elevado a 5 é igual a 1,2165, certo? Geralmente ele já dá pronto para vocês. Né? Só quando é 2 ou às vezes 3 que ele manda vocês fazerem as contas, que é multiplicando, né? Resolvendo as potências. Mas quando é um pouco mais alto, eles já dão o resultado prontinho para vocês e vocês só fazem substituir, né? Ele coloca uma observaçãozinha lá na questão, ok? Então não precisa se preocupar. E nessas atividades que eu vou estar passando para vocês, fiquem à vontade para usar a calculadora, é claro, né? Certo? Então, multiplicando 4.000 vezes 1,2165 vai dar 4.866, né? 4.866 reais vai ser o que Pedro vai pagar depois de 5 meses, certo? Pegou emprestado 4.000, vai pagar 4.866, beleza? Bom, vamos para a segunda questão, né? Vamos para a segunda questão. Essa aí não tem, a resolução já está aí, a gente só vai dar uma lida e fazer a observação, certo? Então vejam bem, dado um exemplo mais preciso, digamos que uma pessoa tenha depositado R$ 500 durante 8 meses, certo? R$ 500 durante 8 meses. Bom, em um fundo de investimento que rende 1% ao mês, em juros compostos, quanto ela terá ao fim do período, né? Então, é 8 meses e 1% ao mês. Repare aí, ó, nesse caso aí, eu preferi fazer uma tabelinha. Não aconselho, eu aconselho utilizar a fórmula, certo? Mas eu fiz aí a tabelinha para vocês verem que dá para sair também aí utilizando essa tabelinha, certo? Ó, 500, até para a gente perceber como é que funciona essa questão dos juros compostos. Ó. Repare no primeiro mês, 500, 1% de 500 deu 5, certo? Aí teve que pagar 505. No final do segundo mês, vai ser 1% de quanto? Do 505, ó, do montante anterior, tá vendo? 1% do 505, que dá R$ 5,05. Somado com o 505, vai dar R$ 510,05. Tá vendo como é mais complicado quando você trabalha com juros compostos? Quando é juros simples, é direto, né? Você calculou ali 5, sair somando 5 todo mês. Como é juros compostos, você vai ter que calcular a cada mês. Ó, é mais complicado. Né? Por isso que eu prefiro usar a fórmula direto. Então aqui, ó, 1% desses R$ 510,05 ficou R$ 5,10, que vai ser somado ao 510, dando 515
R$1,15. E assim sucessivamente, certo? Não vou estar falando todos, não. Vocês dão uma pausazinha aí e dão uma observada no prosseguimento até o 8º mês. Que chegou lá no 8º mês, ele calculou 1% de R$ 536,07. O que deu? R$ 5,36, que foi somado ao valor anterior, que deu para a gente um valor final de R$ 541,43, tá certo? Ok. Aplicando a fórmula, a senhora vai fazer o quê? 500 vezes 1 mais a taxa, que é de 1%, ficaria 0,01 elevado a 8. Calculava essa potência, multiplicava por 500 e achava esse montante aqui de R$ 541,43. Fica aí a dica para vocês darem uma treinada aí e tentar fazer, certo? Já tem a resposta ali. Mas vamos para a terceira questão. Um capital de R$ 5.000 aplicado durante um ano e meio, produziu um montante de R$ 11.000. Determine a taxa de juros dessa aplicação. Agora ele quer o I, a taxa de juros, tá certo? Então vamos lá. O montante é 11.000, o capital é 5.000, a taxa é o que a gente quer saber. E o tempo é 1,5 anos, um ano e meio. Um ano e meio, gente, é 18 meses, tá certo? 18 meses. Vocês sabem que um ano tem 12 meses. Ou seja, meio ano vai ter 6. 12 mais 6 dá 18, ok? Lembrem que a taxa aí tá. Se eu usasse. Eu poderia usar 1,5, alguém pode me perguntar, né? Eu poderia usar 1,5 como tempo? Poderia, gente, poderia sim. Mas o que acontece? Quando você usasse 1,5, o que ia acontecer? A sua taxa ia ser ao ano, certo? Você não ia ter a taxa ao mês. Mas tudo bem, nesse caso aí, como ele está pedindo aí, determine a taxa de juros dessa aplicação, tanto faz você achar o ano ou ao mês, certo? Depois você teria que fazer uma equivalência se você quisesse converter, né? Mas a questão a dica é você tentar achar, simplificar, né? Você deixar de trabalhar com um número decimal e trabalhar com um número inteiro, ok? Bom, mesmo assim a coisa não ficou muito boa não. Vejam bem o que aconteceu. Aplicando a fórmula, vão ter montante 11.000, igual ao capital 5.000, 1 mais I elevado a 18, certo? Aí o que a gente fez aqui, ó? Pegou esse 5.000 que está multiplicando e mandou ele dividindo, ó. Por isso que ficou 11.000 dividido por 5.000, certo? E sobrou no outro membro 1 mais I elevado a 18, tá certo? Aí o que ele diz aí, ó? Que 1 mais I elevado a 18 é igual a 2,2, certo? É igual a 2,2. Por quê? Foi quando ele dividiu 11.000 por 5.000. Aí ele achou 2,2. Aí ele diz aí que para resolver essa equação, vamos ter que eliminar o expoente 18. Como é que elimina o expoente? É você jogando raiz. Aí a gente joga raiz 18 em ambos os membros. Ó. Aí ficou raiz de 18 no primeiro membro e raiz de 18 no segundo membro. Aí é o que eu digo a vocês, novamente, né? Lá no Enem, se cair uma questão desse tipo, ele vai dar para vocês lá o valor da raiz 18, né? Não é raiz de 18 não, desculpem. Raiz 18, né? Raiz 18, de 2,2. A raiz 18 de 2,2 ia ser dada lá para vocês, que é 1,04477767087. Mas aí você calcula também isso daí na sua calculadora, né, lá do celular, científica, né, bota no modo científico, né, da calculadora científica, aí vocês vão calcular tranquilamente isso daí também, certo? Aí fazendo esse cálculo, ficou 1 mais I igual a 1,044, aí vai, certo? Ou seja, o seu I vai ser esse 1,044, aí vai, menos 1, certo? Então o I vai ser 0,0447. Arredondando, I vai ser 0,0448, né? Fazendo o arredondamento, certo? Então a sua taxa na forma, aí está na forma decimal, viu? A sua taxa na forma decimal é 0,0448.
Na forma de porcentagem, só é trazer a vírgula duas casas para a direita. Então, por isso que ficou 4,48% ao mês, né? Ao mês. Se tivesse deixado 1,5 aqui, ia ficar até difícil para fazer essa conta na calculadora. Porque raiz 1,5, eita, não ia fazer, né? Então, foi melhor ter deixado no mês mesmo. Mesmo assim, vocês observem que não ficou muito, como é que eu posso dizer, agradável essa resolução, né? Mas com o auxílio de uma calculadora científica, vocês conseguem desenvolver, né? Nós conseguimos, né, desenvolver tranquilamente. Mas vamos para a questão 4, que eu acredito que seja mais light, né? Vamos lá. Ó, aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$ 20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%. Ou seja, a taxa é de 0,5% ao mês, porque ele está dizendo que é rentabilidade mensal, certo? E observe que o tempo é 4 anos. Então o tempo está em anos. E a taxa está ao mês. Temos que fazer uma transformaçãozinha aí, ó. Certo? Então vamos lá. O capital é 20.000, certo? A taxa é de 0,5% ao mês, que colocando na forma decimal, não sei se vocês repararam, mas no juros compostos, a taxa, você vai usar ela sempre na forma decimal, tá certo? Lá no juros simples, a gente usou normal, né? Na forma de porcentagem, porque colocou lá o sobre 100. Porque também, se não colocasse o sobre 100, deixaria na forma decimal também. Então, aqui fica melhor a gente trabalhar na forma decimal, tá certo? E o tempo, 4 anos. Obviamente, 48 meses, né? 4 vezes 12. Vamos calcular o nosso montante aplicando a nossa forma, olha. Então o montante ficou 20.000 vezes 1 mais 0,005 elevado a 48. Né? Já expliquei essa questão aqui desses potências com valores grandes, né? Como é que faz, né? Usa a calculadora científica. Até uma boa oportunidade para vocês aprenderem a usar a calculadora, que alguns ainda têm dificuldade, né? Então o montante vai ser igual a 20.000 vezes 1,005 elevado a 48, certo? O montante vai ser 20.000 vezes 1,270489161, né? Cansou. Não, multiplicando isso daí, gente, vai dar R$ 25.409,78, né, que vai ser o montante produzido aí, ok? Certo? Vejam que essa aí foi mais simples, né? Só foi aplicação de fórmula e fazer as continhas, né? E fazer continha que vocês conseguiram resolver, certo? Bom, como vocês podem observar, agora é com vocês. Vai ter uma atividadezinha aí em anexo. Vocês pegam para resolver, que vão ser questões semelhantes a essas que a gente resolveu, né? Ok? Então, pessoal, agora é com vocês mesmo e até a próxima aula, tá certo? Beleza, tchau, tchau.